Dia a todos, sejam bem-vindos a essa reunião, que é uma reunião bastante importante, porque o que nós vamos discutir não depende politicamente de ninguém. Depende individualmente de cada empresa, de ter os seus dados, aqueles que estiverem corretos ou incorretos, deverão ser corrigidos. E, para isso, a Fiesp, através do seu sindicato, pode estar tentando fazer isso. Isso é fundamental para toda empresa. E eu acho que os RHs têm uma importância muito grande em trazer isso à tona para a discussão da sua diretoria, porque esses são problemas que, às vezes, não são bem entendidos, é uma legislação não muito antiga, e, às vezes, as pessoas deixam de dar importância a um número, e ele, de repente, é um número significativo, ou seja, é um multiplicador sobre a folha de salário pago mensalmente. Quer dizer, realmente é um custo que impressiona, é um custo alto, tá? Então, essas coisas têm que levar bastante. Eu acho que seria se fosse a minha empresa relativamente grande, eu teria um especialista de FAP e RAT, porque eles são determinantes, eles têm condição de mudar uma vez por ano, quer dizer, agora nós temos um mês de contestação, que é o mês de novembro. Então, se você não contestar agora, o ano de 22 você vai pagar o seu pecado. Então, tem que ter uma atenção muito grande nos fatores de cada empresa. Nós temos uma experiência, inclusive essa semana, que na verdade, a gente tem tentado motivar a maioria das empresas. Para vocês terem uma ideia, esse programa começou em 2017. E a gente tem tentado movimentar, eu mesmo pessoalmente visitei alguns sindicatos, algumas empresas, e eu não sei se o assunto é complicado, tem outros assuntos que são mais importantes, mas, na minha opinião, o custo que você não depende de ninguém, só você fazer as coisas corretas, legais e acompanhando, você tem condição de abaixar o seu custo. Ponto. Não depende de ninguém, não depende da assinatura de ninguém, não depende de nada. É você proceder de forma legal, ou seja, acompanhando os dados que eles proporcionam. Então, eu acho que está na hora realmente de mexer nisso. E, surpreendentemente, essa semana, nós pedimos uma empresa de um sindicato, que eu não vou citar nem a empresa nem o sindicato, para a gente fazer uma avaliação e uma auditoria nos FAPs e nos RATs dessa empresa. É uma empresa que tem por volta de 700 funcionários, tem 5 CNPJs analisados. É uma empresa, inclusive, que é bem frequentadora da casa, acompanha isso, mas talvez essa parte, é isso que eu estou dizendo, não se dê muita importância. E é a grande arma do RH participar ativamente da empresa em redução de custo. Ou seja, ele não tem que mexer em nada, ele não tem que arrumar taxa financeira mais barata, ele não tem que fazer nada. Ele tem que levar para a diretoria e dizer o seguinte: eu consigo reduzir custos se eu fizer assim. Então, eu acho que essa é a grande chave para os RHs participarem realmente da evolução, da eficiência das empresas. Então, nós analisamos uma empresa por volta de 700 funcionários, 5 CNPJ analisados, ou seja, ela tem 4 filiais, uma matriz, ou ela tem 5 fábricas. Então, os problemas detectados começam na divergência do cartão no CNPJ, primeira coisa. Ou seja, os quinais, estou certo? Certo. Os quinais que foram escolhidos não são os ideais. Porque quando o seu contador ou quem quer que seja, o seu despachante escolhe um KNAI para você, ele leva em conta a sua atividade, mas ele não leva em conta outros CNPJs que possam também abrigar a sua atividade. E aí uma outra análise que ele teria que fazer é saber quanto é o RAT desse KNAI que ele escolheu. Ou seja, existem KNAIs pesados, então você pode não se integrar nesse KNAI e se integrar em outro que vai abranger a sua atividade, mas de uma forma de um RAT mais barato. O RAT, para vocês terem uma ideia, o RAT o que é? Risco ambiental do trabalho. Então, ele é composto são 3 números. 1, 2 ou 3, ou seja,
1 é o risco baixo, 2 risco médio, 3 o risco alto. A Fiesp, por incrível que pareça, ela é risco 3, ou seja, nós temos o mesmo risco que tem a Vale nas suas usinas, nas suas barragens, a fábrica de dinamite, tudo isso é igualzinho ao nosso. Isso explica um pouco o início disso. O início disso era o seguinte: você tinha os FAPs e os RATs de vários setores. Aí o que aconteceu? O governo fez um plano financeiro do que ele precisaria de valores para cobrir as suas despesas de saúde e acompanhamento disso. Então, ela colocou muita gente que estava no 1, foi no 2, muita gente que estava no 1 passou para o 3, e realmente, como as empresas não tiveram nenhuma reação, porque aí a reação do RAT é do setor, no setor nacional. Então, por exemplo, no nosso caso da Fiesp, quem deveria estar conversando disso seria a CNI, e que eu saiba, isso ficou meio embaixo do pano. E não é a CNI, são todos. Então, a gente vê que eu participava de um setor que era o setor cerâmico. No norte do país, o setor cerâmico não é tão preocupado com as suas mãos de obras e as formas de produção. Isso o que acontece? Ele tem vários acidentes e esses vários acidentes levam à consecução de um RAT 3. Então, o RAT é um problema setorial, quer dizer, para você mudar um RAT, você não é a sua empresa que vai mudar, é o setor. Mas a partir do momento que o setor, os FAPs sejam bem controlados e pequenos, existe um argumento para se entrar em relação ao governo daquele setor para que ele abaixe o RAT. Esse é um processo mais longo, não é um processo para amanhã, mas é um processo que tem que começar com os FAPs controlados. Então, essa é uma forma de você ter um cartão de visita para se apresentar ao governo para diminuir o RAT. Então, eu estava conversando nessa empresa, ela teve divergência no cartão do CNPJ, ou seja, os quinais escolhidos não eram os ideais. Diferença nas informações prestadas ao ex-social. Eu sei porque eu faço parte aqui, sou diretor do RH da Fiesp, é um fuá esse ex-social. O senhor veio assim em pequenas gotas, mas é um problema sério para você acompanhar o ex-social. Tem problema, por exemplo, agora que você tem que avisar as férias 30 dias antes. Tem uma série de obrigações que foram criadas e que realmente complicam os RHs, especialmente aquele que mexe com o e-social. Então, aquele funcionário que tem a responsabilidade de prestar as informações para o e-social é bastante problema, então ele tem que estar tem muita atenção para não errar, porque depois, se ele errar, fica uma informação errada e aí viram uma pandemônia. O FAP, nessa empresa, FAP recolhido de formas erradas, RAT apurado errado, recolhimento errado a maior e a menor. Então, tudo isso essa empresa tem. Na auditoria que nós fizemos, isso é comprovadamente o que ela tem de problemas. Claro que nós vamos procurar ajudá-las agora, mas existe esse problema. Quais são os impactos desse problema? Bom, fora o custo que você está pagando a maior, normalmente, você pode ter um bloqueio do seu CND, que é um problema, tá certo? Multa de até 200% sobre o que deixou de recolher ou recolheu errado, e pode ser considerado uma fraude, porque você está apresentando informações erradas ao fisco, à Receita Federal. Então, essa empresa tem um problema. Nós vamos procurar ajudá-la, vamos procurar fazer o máximo, agora a contestação em novembro, mas não vai dar para consertar tudo. E é uma empresa que, quer dizer, é uma empresa de 700 milhões, não é uma microempresa, uma pequena empresa, nada disso. Então, eu acho que a grande oportunidade dos RHs venderem a sua profissão perante as empresas, ou seja, mostrar que eles podem ser mais eficientes do que são e podem reduzir o custo da empresa, que hoje todo mundo está procurando reduzir os seus custos. Então, acho que isso é importante. Eu só estou fazendo uma apresentação e hoje vão participar da nossa apresentação
o doutor Manolo, que está presente. Manolo, dá um bom dia. Bom dia, Silvio. Bom dia a todos. Contente em encontrar vocês, mesmo à distância. Gostaria de estar aí para dar um abraço em todos, mas, infelizmente, não é possível. Torcendo pela reunião, eu acho que é um trabalho bonito da casa, do Depara, encabeçado por você, pela Cristiane, pela equipe toda aí. E a nossa obrigação é chamar a atenção de todos, principalmente os RHs, os sindicatos, porque tem passado muito despercebido pelos empresários, porque como é um assunto muito direcionado a RH, e nem todas as empresas pequenas têm RH, elas trabalham mais com escritório de contabilidade, e às vezes a coisa passa meio fluente, e não se pode esquecer que quando você tem um índice que dê 6% somando ao calculado, a maioria das vezes é muito maior do que o lucro que a gente tem ultimamente na nossa empresa. Então, o alerta é muito grande, nós hoje estamos com quase 250 pessoas assistindo, e eu acho que o interesse começa a valer para todos. Boa reunião para todos aí, um grande abraço a vocês aí. Desculpe uma obra interna aqui, que nós vamos terminar ela já já. Dá um pulo lá, alguém manda terminar. Tem? Não. Bom, vamos lá. Vão também participar aqui o doutor, onde é que está? Doutor Orion Oliveira. Orion Oliveira, ele é coordenador geral de benefícios de risco e reabilitação profissional e também é do Ministério do Trabalho. Para vocês terem uma ideia, a colaboração dele é um pouco mais forte que a nossa, porque ele está de férias e resolveu nos ajudar. Tá? Eu só vou ler um currículo dele. Possui graduação em Direito pela Universidade Federal de Uberlândia, em 2009 se formou. Integrou o corpo docente da Universidade Federal de Uberlândia no período de março de 2010 a janeiro de 2012, ministrando as disciplinas de Direito do Trabalho e Direito Previdenciário, que é onde nós estamos. Atuante na advocacia consultiva e contenciosa, com ênfase em recursos perante tribunais superiores e sustentações orais, na cidade de Brasília, Distrito Federal, até julho de 2013. Atualmente, ocupa o cargo de analista técnico de políticas sociais na Secretaria de Previdência do Ministério da Fazenda. Então, eu acho que ele já teve dos dois lados. Então, é uma pessoa capaz de nos dar sugestões boas e discorrer com mais categoria e com mais profundidade o assunto que eu comecei com vocês. Ele pode entrar no ar já? O doutor Orion, se o senhor puder fazer parte nossa, seria muito bom. Bom dia, doutor Silvio. Bom dia a todos. Um prazer, muito obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês. Estou de férias realmente, mas não poderia deixar de estar aqui nessa oportunidade, né, com todos vocês, para esclarecer um pouquinho sobre o fator acidentário de prevenção, a gente atualizar, né, as questões metodológicas sobre como é calculado esse fator acidentário de prevenção, explicar um pouquinho sobre o processo das contestações, dos recursos. Tudo isso que foi trazido aqui inicialmente para vocês, eu vou tentar detalhar um pouquinho mais para que a gente compreenda, então, os pontos de atenção, como funciona esse sistema bônus-malus do seguro contra acidentes de trabalho no Brasil e a importância de sempre estarmos melhorando o desempenho, né, na frequência, gravidade e custo dos nossos acidentes de trabalho. Então, quanto melhor a empresa tiver o seu desempenho, mais bonificação ela terá e, logicamente, uma redução na contribuição a ser recolhida para o seguro contra acidentes de trabalho. Então, vou detalhar isso para vocês aqui ao longo de poucos slides. Fiz uma apresentação para me ajudar aqui com apoio mesmo, para que vocês possam acompanhar também os pontos que eu vou estar detalhando. E qualquer dúvida, ao final, estarei à disposição para esclarecer. A apresentação será projetada por vocês, correto? Perfeito, muito obrigado. Bem, então, já fui apresentado, só explicando que a área que eu estou à frente atualmente no Ministério do Trabalho e Previdência é a área responsável pelo cálculo do fator acidentário de prevenção. Então, nós executamos anualmente o cálculo do fator acidentário de prevenção
foi divulgado agora, né, no dia 30 de setembro, o fator acidentário de prevenção que será utilizado pelas empresas no ano de 2022. Então, a gente sempre fala do FAP Vigência 2022, embora ele seja calculado em 2021, a vigência dele é para o ano que vem, né, a partir da competência de janeiro de 2022. Então, é sobre ele que nós vamos começar esse detalhamento. Poderia passar um slide, por favor? Então, só para a gente recapitular o que é esse fator acidentário de prevenção. O seguro contra acidentes de trabalho, ele existe historicamente no Brasil há muitos anos. A Lopes já previa o seguro contra acidentes de trabalho. Antes disso, também, ele já existia em alguns institutos de previdência. Mas o seguro contra acidentes de trabalho, ele era uma alíquota fixa. Ele chegou a ser privado no Brasil, né, durante algum tempo. Depois ele foi tornado público. E a partir do momento em que ele foi tornado público, ele definia alíquotas para as empresas de acordo com o grau de risco da atividade econômica. Quando eu falo atividade econômica, peço que vocês entendam esse conceito de atividade econômica como a CNAE da empresa, a CNAE que se aplica àquela atividade executada pela empresa. Então, de acordo com a CNAE, era definido o grau de risco em leve, médio, moderado, não grave, o grau de risco dessa empresa, e a partir daí as alíquotas a serem recolhidas eram de 1%, 2% ou 3%, a depender do grau de risco. Só que foi observado que essa ferramenta, unicamente da forma como estava desenhada, ela não era suficiente para gerar o estímulo necessário às empresas a investirem na redução de acidentes de trabalho. Um bom estímulo sempre é o estímulo econômico. Então, baseando-se aí na legislação de outros países, em experiências que temos em outros países, foi criado no Brasil um sistema chamado Sistema Bônus-Malus, ou seja, um sistema que fornece uma bonificação para a empresa que consegue ter um bom desempenho, considerando a frequência, a gravidade e o custo dos acidentes de trabalho, e penalizar as empresas que tenham um desempenho ruim, ou seja, que tenham uma alta acidentalidade. Isso foi instituído pela Lei 10.666, de 8 de maio de 2003. Lá no artigo 10 é previsto esse sistema bônus-malus, mas a primeira vez em que ele foi de fato aplicado, em que a gente teve o desenho da metodologia, tivemos ele apto a ser aplicado, foi em 2010. Então, a partir da vigência 2010, começou-se a aplicar no Brasil esse sistema bônus-malus. Então, foi instituído pela Lei 10.666, mas a regulamentação só veio a primeira metodologia a ser aplicada. Lembrando que a metodologia ela é elaborada pelo Conselho Nacional de Previdência Social, um órgão quadripartite, né, com participação de aposentados, trabalhadores, governo e empregadores. Ali a metodologia é discutida, e foi essa primeira metodologia desenhada em 2009 que foi aplicada para a vigência 2010. Atualmente, é importante que a gente tenha em mente que as contestações e recursos ao fator acidentário de prevenção, elas são analisadas pelo Conselho de Recursos da Previdência Social, ou seja, é um órgão colegiado que hoje é responsável por essa apreciação das contestações e recursos. Isso ocorreu em 2019, foi feita uma alteração no artigo 126 da Lei 8.213, e quem passou a analisar, então, essas contestações e recursos passou a ser o Conselho de Recursos da Previdência Social. Antes, era a própria Secretaria de Previdência que analisava esses recursos e essas contestações. Agora eles são feitos perante esse órgão colegiado, então. Por que isso é importante? Porque é importante que vocês conheçam, já que as contestações dos recursos, como foi bem lembrado aqui no início, elas se iniciam em 1º de novembro. Quando vocês estiverem fazendo uma contestação ao fator acidentário de prevenção, vocês vão estar endereçando ela ao Conselho de Recursos. Então, é esse o órgão que vai analisar a procedência ou não dos argumentos trazidos pela empresa na sua contestação. Hoje, os detalhes técnicos, a regulamentação técnica desse fator acidentário de prevenção está no artigo 202A do Decreto 3.040 do Regulamento da Previdência Social, né? A redação deste artigo foi dada pela Lei 10.410 de 2020, pelo Decreto 10.410 de 2020, e a metodologia, a forma de calcular o fator acidentário de prevenção, ela foi trazida na Resolução 1329, é a última metodologia que a gente tem, né? Foi trazida na Resolução 1329, de 25 de abril de 2017. Houve uma retificação dessa resolução pela Resolução 1335. Então, foi só uma correção de um exemplo que estava equivocado na resolução. Então, a metodologia mesmo, os detalhes, a forma de cálculo do fator é totalmente, integralmente desenhada
na Resolução 1329 do Conselho Nacional de Previdência Social. Caso vocês tenham alguma dúvida sobre a metodologia utilizada, é esse o normativo a ser consultado. Próximo slide, por favor. Eu fiz esse resgate da legislação porque eu sei que estamos no período de contestação e é importante que vocês conheçam, então, onde buscar a informação da forma correta de apurar o cálculo, que pode ser objeto ou não da contestação, para que vocês entendam e possam elaborar uma contestação adequada à necessidade da empresa, adequada aos dados que foram apresentados a vocês quando do cálculo do fator acidentário de prevenção. Pois bem, seguindo então, outro ponto importante que a gente tem que lembrar é que o fator acidentário de prevenção, essa forma de recolhimento do seguro contra acidente de trabalho, que é a alíquota RAT de 1, 2 ou 3%, que tem uma oscilação a depender do FAP aplicável à empresa, essa forma de recolhimento do seguro contra acidentes de trabalho não se aplica a todas as empresas do país, né? Ela se aplica a parte das empresas, aquelas que são tributadas sobre o lucro real, por exemplo, as empresas que optam pelo Simples, em regra, não têm a incidência do fator acidentário de prevenção, salvo o anexo 4, mas, em regra, empresas do Simples, por exemplo, não têm a incidência do fator acidentário de prevenção, mas quem tem é um volume muito grande, é um volume muito representativo de empresas do país. São cerca de 30% dos estabelecimentos empresariais do país que recolhem o SAT com a aplicação do fator acidentário de prevenção, mas esses 30% dos estabelecimentos empresariais do país representam 66% dos vínculos de trabalho do país, ou seja, isso é um volume bastante relevante, e 77% das remunerações, ou seja, estamos falando, então, de algo muito representativo, embora o percentual de empresas aos quais se aplica essa forma de recolhimento do FAP, do seguro contra acidente de trabalho, não seja majoritário, seja 30% dos estabelecimentos, em termos de vínculos e remunerações, é mais da metade das remunerações do país, 3/4 das remunerações do país estão enquadradas, sofrem a incidência do seguro contra acidente de trabalho com a aplicação do FAP. Então, aqui a gente tem a dimensão exata do que é essa forma de recolhimento do seguro contra acidente de trabalho e do quanto ela é importante. Próximo slide, por favor. Bem, e como a gente calcula o FAP, então? O FAP, como disse o Silvio no início, ele é calculado anualmente. Ele é calculado anualmente, então todo ano é calculado um FAP que será aplicado no ano subsequente. Exemplificando, para que vocês consigam entender de forma bem didática como funciona isso. Esse ano, em 2021, nós calculamos o FAP que vai ser aplicado de 1º de janeiro a 31 de dezembro de 2022, ou seja, o FAP vigência 2022. Como que a gente calculou o FAP desse ano? Em 2021, como a gente calculou? Nós pegamos os 2 anos anteriores ao ano do cálculo. Então, nós pegamos os dados relacionados aos anos de 2019 e 2020. Já o detalhe que os dados são esses, mas nós pegamos os dados de 2019 e 2020 e realizamos, então, o cálculo do fator acidentário de prevenção. Então, o que está ali representado naquela tela que vocês visualizam do FAP, quando vocês fazem a consulta do FAP do estabelecimento empresarial da empresa, são os dados de 2019 a 2020. Quais dados? Os dados de comunicação de acidente de trabalho em que houve óbito e não houve concessão de benefício, e aí a gente usa a data do protocolo da CAT, a data em que a CAT foi cadastrada, essa é a data utilizada. Se a CAT foi cadastrada dentro do período base 2019 ou 2020, ela é considerada no cálculo do FAP. A gente utiliza os benefícios com data de despacho dentro desse período base, ou seja, benefícios com data de despacho nos anos de 2019 ou 2020. A gente utiliza a atividade econômica que mais foi declarada no período base, ou seja, a gente pega todas as GFIPs ou E-Social declaradas nesse período de 2019 a 2020, e aí a gente pega essas informações e verifica qual foi a KNAI que mais se repetiu. A partir daí, então, a gente consegue identificar em qual KNAI aquela empresa, aquele estabelecimento empresarial vai ser enquadrado. E aqui eu chamo a atenção para o que o Dr. Silvio disse logo no início, que é muito importante. Como que a gente faz a apuração dessas KNAIs? É o que você declara mês a mês no E-Social ou na GFIP. Então, a gente sabe que a atividade econômica da empresa ela pode variar mês a mês.
pode ser que num determinado mês a atividade econômica preponderante seja uma, no mês subsequente já seja outra, e isso é declarado na GFIP e no E-Social. Então, toda vez que altera a atividade econômica da empresa, você altera essa informação, seja na GFIP ou no E-Social, e isso pode alterar o RAT que você recolhe. Porém, o cálculo do FAP só vai ser afetado no ano seguinte, logicamente, né? Porque vai ser feito um novo cálculo e a partir de janeiro do ano subsequente vai ser considerado as atividades econômicas que você declarou no período base. Então, prestem muita atenção nisso, porque existe uma regra para a definição de atividade preponderante, né? A atividade preponderante ela é definida conforme está previsto na Instrução Normativa 971 da Receita Federal do Brasil, que traz para a gente que a definição você vai avaliar a atividade que mais ocupa empregados ou trabalhadores avulsos naquele estabelecimento. Ou seja, eu olho a atividade que mais ocupa trabalhadores em um determinado estabelecimento empresarial, a partir daí, eu identificando essa atividade, ela vai ser a preponderante no meu estabelecimento. Então, nem sempre a atividade preponderante, apurada mês a mês, que tem uma regra específica, conforme estabelecido na Instrução Normativa 971 da Receita Federal do Brasil, vai coincidir com aquela da CNAE cadastral, aquela que está lá no cadastro da empresa. Pode ser que de um mês para o outro altere e a CNAE cadastral, a atividade da empresa, permaneça na CNAE cadastral, porém a atividade daquele mês ali seja diferente, já que a atividade que mais ocupou trabalhadores naquele mês seja diferente. Então, a gente tem que ter atenção a isso e estar sempre atualizando essa informação, seja em GFIP ou em E-Social. E a gente também a gente utiliza o número médio de vínculos e a remuneração, na verdade, que a gente utiliza é a base de cálculo de contribuições previdenciárias, né? É chamado remuneração. Mas o que se pega, o que a resolução define, é que a gente pega a base de cálculo de contribuições previdenciárias e, mais uma vez, a fonte dessas informações são a GFIP ou E-Social. E aí a gente pega, seja os vínculos no período de 2019 a 2020, seja as remunerações declaradas nesse mesmo período em GFIP ou E-Social. Próximo slide, por favor. Bem, então, entendemos quais são os insumos do FAP, né? A gente pega benefícios, CATs, massa salarial, vínculos, a gente pega a CNAE declarada, a declaração da atividade econômica que foi feita pela empresa, e a partir dessas informações, nós vamos calcular os chamados índices do FAP. O FAP, ele tem três dimensões, ele considera três dimensões. Ele considera a frequência dos acidentes de trabalho, ou seja, o quanto aquela empresa acidenta, independente de qual tipo de acidente é, se é um acidente grave, se é um acidente pouco grave, a gente pega a frequência, a gente pega a gravidade, então a gente olha o quanto aquele acidente de trabalho foi grave, ou seja, se ele chegou a uma aposentadoria por invalidez, se ele chegou a um óbito, se ele chegou a um afastamento do trabalho somente, e a gente calcula também o chamado índice de custo, ou seja, quanto aquele acidente chegou de despesa para a Previdência Social, já que estamos falando de um seguro. Então, a gente calcula esses três índices, os índices de frequência, gravidade e custo. Próximo slide, por favor. O índice de frequência, ele leva em conta todos os registros de benefícios decorrentes de acidentes de trabalho ou as CATs em que houve óbito, mas esse óbito não gerou benefício. Peço a atenção de todos aqui, porque ainda muita gente confunde esse ponto. Até 2017, levava-se em conta qualquer afastamento, mesmo afastamentos com menos de 15 dias do trabalho, ou seja, mesmo afastamentos que não geravam benefício. A partir de 2017, optou-se por adotar um conceito um pouquinho diferente, que é o de risco previdenciário, ou seja, utiliza-se como insumo no cálculo do fator acidentário de prevenção os acidentes que geram benefício. Se ele não gerou um benefício previdenciário, ele não entra no cálculo do FAP, salvo se o acidente gerou óbito, porque aí, nesse caso, a consequência foi entendida como grave o suficiente para que essa informação entre no cálculo do FAP. Então, gerou óbito e não gerou um benefício, não tinha dependente para gerar uma pensão por morte, mesmo assim, esse acidente de trabalho que gerou óbito entra no cálculo do FAP. Para os demais acidentes que não geram óbito, só há contabilização no cálculo do FAP
se ele gerar um benefício previdenciário. A regra, então, é que só gera o benefício previdenciário a partir do 16º dia de afastamento, né? Se o acidente gerou afastamentos com menos de 15 dias, nós não teríamos, então, a contabilização desse afastamento no fator acidentário de prevenção. Essa regra mudou em 2017, certo? Antes não era essa regra, antes eram todos os registros de acidentes, independente se eram de 1, 2, 3 dias ou até sem afastamento. A partir de 2017, a regra que se aplica, então, é essa que eu estou explicando a vocês. E aí nós relativizamos, então, e a frequência, não importa o tipo de benefício, não importa as pecados de óbito, sempre conta uma vez. Então, você conta todos os acidentes que geraram benefício ou óbito naquela empresa e você divide isso pelo número médio de vínculos. Então, a gente relativiza isso pelo número médio de vínculos da empresa no período básico, 2019 a 2020. Outro ponto importante para alertar para vocês. Acidente de trajeto não entra mais no cálculo do FAP desde 2017. Então, se o acidente ele é identificado como um acidente de trajeto, ele não é contabilizado no FAP. Ponto importante. Às vezes vocês vão conferir lá no cálculo do FAP de vocês, um benefício foi contabilizado e você depois identifica que é um afastamento decorrente de acidente de trajeto. Por que ele foi contabilizado? Porque não houve informação à Previdência, ou não foi possível identificar aquele acidente como sendo, relacionando ele a uma CAT de trajeto. Para que a gente saiba se um acidente ele é de trajeto ou não, é fundamental que a empresa comunique, emita a CAT. Sem a CAT, a Previdência não tem como saber, ou é muito mais difícil saber, pelo menos, né, vai depender de uma declaração do próprio trabalhador durante a perícia médica, que aquele acidente é de trajeto. Então, as notificações de acidentes de trabalho são fundamentais, seja para saber que um acidente é de trajeto, seja para saber que não é, porque só assim a gente vai conseguir separar esses conceitos durante o cálculo do FAP e fazer a contabilização conforme manda a resolução. Se não foi emitida a CAT, a gente não vai ter, ou se a CAT não foi emitida de forma completa, a gente não vai ter como saber que aquele é um acidente de trajeto, ok? Então, acidente de trajeto não é contabilizado, desde que seja possível identificar que ele é um acidente de trajeto. Quais, então, registros que entram aqui no cálculo do índice de frequência? Entra o benefício por incapacidade temporária decorrente de acidente de trabalho, o B91, que todos conhecem. Entra, e quando eu falo benefício por incapacidade temporária, é o antigo auxílio-acidente, auxílio-doença, desculpem, é porque mudou de nome com a reforma. Temos o benefício por incapacidade permanente, que é a antiga aposentadoria por invalidez, quando decorrente de acidente de trabalho. Temos a pensão por morte por acidente de trabalho e o auxílio-acidente por acidente de trabalho. Como identificar qual a espécie de benefício, se é acidentário ou não? Os benefícios acidentários, eles começam com 90. Então, você tem o B91, B92, B93 e B94 lá na Previdência. Se ele não é decorrente de acidente de trabalho, normalmente ele começa com 30. Então, você tem o B31, B32, B36, são outras espécies acidentárias. Se começa com 90, ele é um benefício acidentário. Então, se é um B91, 92, 93 ou 94, ele é um benefício acidentário. Próximo slide, por favor. Bem, depois do cálculo do índice de frequência, a gente faz o cálculo do índice de gravidade. Como eu disse a vocês, o índice de gravidade é o quão impactante aquele acidente foi para a saúde do trabalhador. E como que a gente avalia isso? A gente avalia pelo benefício concedido ao trabalhador. Então, se é um auxílio doença, ou seja, um benefício por incapacidade temporária, se o acidente só gerou uma incapacidade temporária, o peso dele é 0,1. Se o afastamento gera uma incapacidade permanente, ou seja, se o trabalhador se aposenta por incapacidade permanente, vai ter um peso maior, é 0,3. Se gera óbito o acidente, aí é o mais grave dos acidentes, então a gente vai ter o peso 0,5 sempre que houver óbito. E se o afastamento é um simples acidente, ou seja, uma sequela, sem retirar a capacidade laborativa do trabalhador na sua integralidade, aí nós temos um peso de 0,1. Então, a gente relativiza os eventos aí por esses pesos, né, que a gente tem definidos na resolução. A partir daí, então, a gente faz esse cálculo, divide pelo número médio de vínculos, multiplica por 1000, e assim a gente chega ao índice de gravidade. Próximo slide, por favor.
Desculpem o desafio, viu? Eu estou tentando explicar, sintetizar a metodologia, uma metodologia que não é tão simples assim, né? Então, eu estou tentando aqui ter os principais pontos dela. Mas pode passar o próximo, por favor. Índice de custo. O índice de custo, ele é o índice mais fácil de ser calculado para a Previdência, porque ele leva em conta o valor gasto com benefícios, para aqueles benefícios que foram associados a determinado estabelecimento empresarial. Então, a gente calcula o custo desses benefícios para a Previdência Social e relativiza, então, pelo valor total da remuneração paga aos trabalhadores daquele estabelecimento. A partir daí, então, a gente chega ao índice de custo daquele estabelecimento, a gente multiplica por 1.000 para chegar ao índice de custo. Próximo, por favor. Bem, depois que a gente calcula os índices, a gente passa ao cálculo dos percentis. O que são os percentis? O FAP, ele nada mais é do que colocar todas as empresas de uma determinada atividade econômica em uma régua. Quem está mais no início da régua tem uma bonificação. Quem está mais no final da régua tem uma penalidade por ter tido mais acidentes. Então, para fazer isso, para viabilizar essa comparação, para colocar todo mundo numa régua, eu tenho que calcular os chamados percentis, ou seja, onde aquela empresa está na régua. Então, eu calculo o número de ordem desses estabelecimentos e depois transformo isso em percentis. E aí eu vou ter a posição da empresa, considerando a frequência, a gravidade e o custo, com base nessas informações de frequência, gravidade e custo, do percentil de frequência, do percentil de gravidade, do percentil de custo, eu calculo o índice composto. O índice composto tem a fórmula que eu descrevi abaixo para vocês, 0,5 vezes o percentil de ordem de gravidade, 0,35 vezes o percentil de ordem de frequência, 0,15 vezes o percentil de ordem de custo, multiplicado por 0,02, já que o FAP varia de meio a 2. Então, assim eu chego ao índice composto. Próximo, por favor. Bem, calculado o índice composto, aí eu consigo chegar ao FAP da empresa. A empresa que teve um índice composto de 0 a 1, ela vai estar na faixa bônus em regra, ou seja, ela vai ter uma redução do grau de incidência de incapacidade laborativa do RAT dela. Ela vai ter, então, uma bonificação, ela vai pagar menos seguro contra acidente de trabalho. Se ela teve um índice composto acima de 1, ela vai pagar mais, ou seja, ela vai ser penalizada. Ela pode até dobrar o valor que ela paga para o seguro contra acidentes de trabalho. Próximo, por favor. Pois bem, então, as empresas que estão na faixa bônus, que estão de 0 a 1, 0,5 a 1, né, que é o FAP que vale, a empresa que está no índice composto 0, por definição, o FAP dela é meio, que é o máximo que ela pode ter de desconto, né, 50%. A empresa que está na faixa bônus, ela pode ter o seu FAP bloqueado, ou seja, ela pode ter a sua bonificação bloqueada. Ela pode ter tido a bonificação, mas ela não vai poder gozar daquela bonificação, já que ela incorreu em alguma das travas previstas na Resolução 1329. Quando ocorre, então, esse bloqueio da bonificação? Ou seja, mesmo a empresa estando na faixa bônus, ela não vai poder utilizar aquela bonificação. Quando a morte ou invalidez no primeiro ano do período base, lembra que eu falei que esse ano a gente utilizou os dados de 2019 e 2020? Então, se eu tiver tido uma morte ou uma invalidez no primeiro ano do período base, 2019, eu não vou poder utilizar minha bonificação. E se a morte ou a invalidez foi em 2020, como fica? Nesse caso, então, aí eu vou utilizar a bonificação normalmente, e aí no ano que vem, que eu vou utilizar o ano de 2020 como primeiro ano do período base, aí sim a empresa vai ter o bloqueio. Isso é para evitar que ela tenha bloqueio 2 anos consecutivos pelo mesmo evento. Então, a gente bloqueia se o evento foi no primeiro ano do período base, caso haja morte ou invalidez. E a outra forma de bloqueio é a taxa de rotatividade superior a 75%, ou seja, as empresas que têm taxa de rotatividade superior a 75%, elas vão ter o seu FAP bloqueado, conforme determina a Resolução 1329. Então, esses são os eventos que podem gerar um bloqueio da bonificação que a empresa iria usufruir. Próximo slide, por favor. Aqui só uma síntese dos órgãos envolvidos nesse processo do seguro contra acidentes de trabalho. Nós temos a Receita Federal do Brasil, que é quem recolhe, né? A Receita Federal do Brasil é responsável pela arrecadação do seguro contra acidentes de trabalho, ou seja, a declaração que você faz
do FAP, do RAT, é fiscalizada pela Receita Federal do Brasil. Agora, quem calcula o FAP e define as alíquotas RAT é a Secretaria de Previdência, do Ministério do Trabalho e Previdência, e quem analisa as contestações ou recursos ao fator acidentário de prevenção é o Conselho de Recursos da Previdência Social, que também é um órgão do Ministério do Trabalho e Previdência. Então, temos 3 atores envolvidos nesse processo, cada um com a sua competência. É importante que a gente saiba a competência de cada um, para que a gente saiba a quem se dirigir. Por exemplo, se eu tenho uma dúvida sobre qual informação declarar no E-Social ou na GFIP, é uma dúvida que vai ser esclarecida pela Receita. Se a minha dúvida é em relação ao FAP, aos elementos do FAP, é a Secretaria de Previdência. Se a minha dúvida é em relação à contestação ou recurso, é o Conselho de Recursos que poderá me auxiliar. Próximo slide, por favor. Lembrando que sempre que vocês tiverem dúvida agora, então, em relação a contestações e recursos, vocês vão se direcionar ao Conselho de Recursos da Previdência Social. Mais um, por favor. Agora eu vou apresentar para vocês os resultados do FAP Vigência 2022, para que vocês conheçam. Já está chegando ao final do meu tempo, os resultados aqui são curtos, então passarei rapidamente por eles, mas ficarei à disposição para qualquer dúvida. Mas pontos importantes, então. FAP Vigência 2022, pontos que vocês precisam conhecer. Em regra, a maioria das empresas, principalmente as de grande e médio porte, tiveram 2 fontes de dados para que a gente saiba o número médio de vínculos e para que a gente saiba a massa salarial da empresa ou a base de cálculo das contribuições previdenciárias. Como estamos tendo a substituição da GFIP pelo E-Social agora, então, a gente está utilizando tanto aquilo que foi declarado no GFIP quanto que foi declarado no E-Social, de acordo com a data de substituição da obrigação. Por exemplo, as empresas do Grupo 1 do E-Social tiveram a substituição da GFIP pelo E-Social em agosto de 2018. Então, para essas empresas, o FAP Vigência 2022 já utilizou integralmente informações do E-Social. Para as empresas do Grupo 2 do E-Social, a substituição ocorreu em abril de 2019. Então, para essas empresas do Grupo 2, eu tenho janeiro, fevereiro e março as informações vindo da GFIP e de abril para frente as informações vieram do E-Social, já que foi essa a data de substituição da obrigação. Outra mudança que vocês já puderam observar desde o ano passado é que agora o cálculo do FAP leva em consideração a versão 2.3 da CNAE, não a versão 2.0 mais, já que houve uma atualização no anexo 5 do decreto do Regulamento da Previdência Social, que é o que traz o grau de risco por atividade da CNAE. Próximo, por favor. Bem, esses são os resultados para vocês conhecerem a distribuição do FAP por estabelecimento. 3.126.463 estabelecimentos ficaram na faixa bônus, ou seja, 93% dos FAPs calculados estavam na faixa bônus, de meio a 1. Isso parece um número alto, né? Mas a gente tem que pensar que a maioria dos estabelecimentos empresariais do país não tem acidente. O excepcional é que ocorram acidentes, né? Então, quando não tem acidente, o FAP é meio por definição. A resolução já determina que ele seja meio por definição. Então, a gente pensa sempre nas empresas de grande porte, né, com muitos trabalhadores, mas a regra é que os pequenos estabelecimentos, principalmente, não tenham acidentes de trabalho, e por isso o FAP deles já vai ser automaticamente em meio. O FAP foi neutro, ou seja, foi definido em 1 para 3,03% das empresas, 101 mil estabelecimentos empresariais, que ficaram na faixa malus, foram 124.926 estabelecimentos empresariais, 3,73% dos estabelecimentos que tiveram FAP calculado. Nós calculamos o FAP esse ano para aproximadamente 3.350.000 estabelecimentos. Próximo, por favor. E aqui eu trouxe uma comparação com os anos anteriores. A gente observa a distribuição do bônus-malus. A gente observa que em 2018 houve uma alteração importante da distribuição do bônus-malus. Isso decorreu da metodologia que foi alterada em 2017, né? Com essa alteração da metodologia, a gente teve um maior volume de estabelecimentos estando na faixa bônus. E esse ano nós tivemos uma mudança no equilíbrio. A gente vinha há 3 anos com o equilíbrio do bônus-malus estável, né? A gente tinha sempre 92% na faixa bônus, 3% na faixa neutro e 5% dos estabelecimentos na faixa malus. Esse ano a gente teve uma tendência um pouquinho maior ao bônus. Isso decorreu do período da pandemia, né? A gente teve o ano de 2020, que foi um ano excepcional. A gente teve uma redução
relevante do número de benefícios decorrentes de acidentes de trabalho, seja pela postergação da realização das perícias médicas, seja pela suspensão das atividades nos estabelecimentos empresariais. Então, a pandemia impactou o equilíbrio do bônus-malus. Logicamente, para entender melhor esse impacto, a gente precisa estudar mais a fundo os dados foram concluídos só agora, né? Mas houve uma mudança, então, no equilíbrio esse ano, uma tendência maior ao bônus, 1% a mais de bônus do que nos anos anteriores. Próximo slide, por favor. Bem, últimas informações para vocês que são relevantes, né? A portaria que publicou o FAP e os ROIs percentis desse ano foi a portaria número 2, a portaria interministerial número 2, de 10 de setembro de 2021. Uma mudança que muitos de vocês podem não estar localizando, mas é importante que vocês saibam que a informação continua sendo publicada, é a dos ROIs de percentis de frequência, gravidade e custo por subclasse da CNAE. Eles não saem mais em diário oficial como saíam antigamente. Agora, eles estão na página da Previdência, nesse endereço que está aí para vocês. Esse mesmo endereço sai na portaria do FAP, mas quando vocês quiserem consultar é por lá, agora que vocês consultam os ROIs de percentis. O que são esses ROIs de percentis? Todo ano, a gente calcula também os percentis de frequência, gravidade e custo para cada atividade econômica, para cada subclasse da CNAE. Então, se você quer conhecer como sua atividade econômica está se desempenhando em relação às demais, você pode acessar esses ROIs de percentis. No site você vai ter todo o histórico, desde o primeiro ROI de percentil calculado até o mais atual, que é a vigência 2022, e ali você vai poder, inclusive, fazer uma comparação. O período de contestações também é trazido nessa portaria, de 1º a 30 de novembro de 2021, e, como eu disse, a análise dessas contestações vai ser feita pelo Conselho de Recursos. O que eu posso contestar? Os insumos. Há alguma divergência no insumo? Ou seja, por exemplo, foi considerado um acidente de trajeto que não deveria ter sido? Eu posso contestar isso. A massa salarial está errada? Eu posso contestar. O benefício não foi corretamente vinculado ao estabelecimento empresarial? Eu posso contestar. Então, tudo isso pode ser objeto de contestação, todos os insumos que foram utilizados no cálculo do FAP. A portaria detalha cada um desses insumos que podem ser objeto de contestação. Próximo, por favor. Bem, colegas, eu tinha prometido terminar até as 10h50, então estou terminando na risca às 10h50 a minha apresentação. Deixe meu e-mail, caso haja alguma dúvida que não seja possível ser esclarecida. Nós estamos à disposição lá na Secretaria de Previdência para esclarecer qualquer dúvida, dar qualquer orientação que seja necessária. É muito importante que vocês compreendam a importância desse fator como política pública de redução de acidentes de trabalho, na melhoria do desempenho das empresas em relação à frequência, gravidade e custo, já que, quando você investe em segurança e saúde, a gente tem um ganho real do ponto de vista tributário para a empresa. A empresa que consegue reduzir os seus índices de frequência, gravidade e custo, ela terá uma redução no tributo a ser recolhido na contribuição social denominada seguro contra acidentes de trabalho. E agora eu fico à disposição dos senhores e das senhoras para responder qualquer pergunta que seja necessária. Doutor Leão, muito obrigado, parabéns pela explanação, mas acho que você criou mais confusão do que qualquer coisa. Porque eu acho que é importante, você botou um assunto em evidência que as pessoas realmente, a gente estava tentando fazer alguma coisa para que eles acordassem sobre o assunto e você conseguiu. Eu acho que você, na sua palestra, levantou a importância do FAP e do RAT e o porquê e como é realizado e as dúvidas que criam. Eu estava até falando com a Medina que a gente vai ter que criar um curso técnico para as pessoas do RH estarem realmente analisando o FAP e o RAT na profundidade que ele deve ser analisado. Então, isso para nós é importante. Eu tenho várias perguntas aqui. Você gostaria de já responder? Como é que você está de horário? Tudo bem? Primeira, Gislene, que fez a pergunta. O funcionário foi demitido 6 meses após a demissão, conseguiu entrar com benefício B91. Isso é possível? É sim possível. Esse é um tipo de situação que pode ocorrer, desde que a data de início da doença seja fixada dentro do período em que aquele trabalhador exercia suas atividades na empresa. Então, nós temos
uma regra sim para isso, se a data de início da doença, ou seja, se é possível associar aquela doença à atividade que o trabalhador desenvolvia, isso pode sim ser considerado um acidente de trabalho e a espécie de benefício concedida pode sim ser uma espécie acidentária, ser um B91. Nesses casos, caso a empresa discorde, ela pode recorrer disso e a gente tem que avaliar se foi uma fixação por nexo profissional, nexo do trabalho, nexo técnico epidemiológico, mas, por exemplo, vamos supor que seja um nexo profissional que estabeleceu essa vinculação. Nesses casos, cabe recurso ao Conselho de Recursos da Previdência Social, e aí você vai poder discutir caso discorde desta vinculação. Então, resumindo a resposta, é possível, é válido. Se você quiser mais detalhes sobre isso, como é feita essa vinculação, a Instrução Normativa 31 do INSS estabelece a fixação desses nexos e é bem interessante conhecer. E você acha que ela deveria entrar com contestação agora em novembro ou essa contestação pode ser feita a qualquer hora? Essa contestação do FAP, ela não vai ter êxito se ela entrar, por quê? Porque ela tem que contestar primeiro o benefício, ela tem que contestar a natureza acidentária do benefício, ela tem que contestar não o cálculo do FAP, mas ela tem que contestar o ato do INSS que vinculou, caso ela discorde, né? Caso ela discorde dessa natureza acidentária, aí ela tem que contestar o ato do INSS. Se o INSS, se a posição do INSS for revista pelo Conselho de Recursos e o benefício passar a ser B31, aí sim esse benefício seria retirado do cálculo do FAP. Ela tem que fazer ao INSS direto. Isso, É isso? perfeito. Isso, o Conselho de Recursos vai depender do tipo de nexo, na verdade. Se for um nexo profissional, como eu citei no exemplo, seria ao Conselho de Recursos. Tá. Bom, Gislene, acho que nós te atendemos. Se não atendemos, nós estamos à disposição para você esclarecer alguma coisa. Como é que chama isso aqui? Bom, é um senhor chamado Pereira, do SST. Acidente de trajeto foi retirado do FAP, pois encontramos um benefício de acidente de trabalho em FAP 2022. Caso eu contestar, como irei proceder com o índice FAP na GFIP? Ele ainda está na GFIP, pelo jeito. Pelo jeito, ainda está na GFIP. Como funciona, então, essa situação? Houve um acidente de trabalho, gerou um benefício, mas o benefício não foi considerado decorrente de um acidente de trajeto. Isso pode ter acontecido por inúmeros motivos, mas na hora do cálculo, então, o benefício não foi associado com um acidente de trajeto e foi contabilizado. Você pode contestar, sim. Se foi contabilizado e é um acidente de trajeto, você pode contestar, você vai fazer a contestação, mostrar que você emitiu a CAT, que o acidente foi de trajeto, e aí o benefício vai ser desconsiderado quando da análise da sua contestação. Isso pode ter acontecido por alguns motivos. Por exemplo, a CAT foi emitida depois da concessão do benefício. Então, no ato da concessão, o INSS não tinha como saber que era um acidente de trajeto. E daí a importância da emissão tempestiva da CAT. Estou citando um exemplo, pode não ter sido isso, pode ter sido um equívoco administrativo também, podem ser várias situações, e aí você pode sim fazer a contestação, esse é o objetivo dela. Enquanto a contestação ela não é julgada, você tem a aplicação do efeito suspensivo. O entendimento é que o efeito suspensivo suspende a aplicação do FAP, ou seja, você tem a aplicação do FAP neutro durante esse período que é o FAP 1, né, que é dito. Então, durante esse período, a aplicação do FAP, ela fica suspensa, você não aplica o fator acidentário de prevenção até que seja julgada a sua contestação e, se você recorrer, até que seja julgado o seu recurso também. Eu acho importante essas perguntas porque esclarece outras pessoas que às vezes são tímidas para perguntar ou não conseguem. É uma forma de eles também se aprofundar. Uma outra pergunta. Tem uma situação com auxílio-doença em 2017, que foi convertido em auxílio-doença por acidente de trabalho em 2019. O benefício teve incidente no FAP 2020 e 2021 e novamente em 2022. Se já teve incidência nos últimos 2 anos, caberia incidência para o próximo ano? Ou seja, essa incidência acontece todos os anos? Bem, doutor Silva, se isso ocorreu, se ocorreu em mais de 2 vigências, a utilização desse benefício tem algum equívoco. Isso deve ser objeto de contestação. Porque se você teve um B91, por exemplo, concedido com data de despacho em 2019, ele vai ser considerado no FAP vigência 2021 e no FAP vigência 2022. E aí ele não é mais considerado. Você olha a data do despacho para isso. O que pode ter acontecido nessa situação? Talvez o benefício foi convertido em outra espécie. E aí sim você tem a contabilização dele novamente, porque é outro benefício com outra data de despacho.
suponhamos que seja um auxílio-doença que seja convertido em aposentadoria por invalidez. Então, nesse caso, a aposentadoria por invalidez pode sim, já que é um outro benefício que foi concedido, inclusive com um custo muito maior, né? Já que o auxílio-acidente é só o custo de duração dele. Então, o auxílio-doença, desculpa. Então, a gente tem que avaliar direitinho qual a situação, mas se é o mesmo benefício, o mesmo número, e ele está sendo considerado em mais de duas vigências, há um erro e isso tem que ser objeto de contestação para que seja avaliado. Ele tem que contestar agora em novembro esse caso, Teria que contestar especificamente esse caso. É um caso pouco provável, a gente precisa avaliar o caso concreto, já que, de fato, a data que se utiliza é a data de despacho do benefício. Se ela não foi alterada, é excluída automaticamente, mas pode ser um erro no cálculo e a gente precisa avaliar, sim, por meio de contestação. Perfeito. Simone, no FAP 2022 aparecem dois funcionários com B94 que não reconhecemos em nenhuma situação. Não houve acidente de trabalho, não houve abertura de CAT, não deveria estar no cálculo e no CNPJ da empresa, deveria ser B36? Eu não entendi nada da pergunta, é bom que você saiba. Eu acho que eu entendi, doutor Silvio. A empresa não reconhece, me parece, não sei se ela não reconhece os trabalhadores ou o acidente de trabalho, mas vou responder das duas formas que a gente esclarece as duas situações. Se aqueles trabalhadores nunca tiveram um vínculo com a empresa, pode ter sido sim um equívoco na vinculação ao estabelecimento e aí é preciso avaliar. Agora, se a empresa não reconhece a natureza acidentária, tem que ver por que esse auxílio-acidente foi concedido na modalidade acidentária. Pode ter sido uma decisão judicial, pode ter sido um nexo técnico estabelecido nas listas A, B e C do Regulamento da Previdência Social, lá do anexo 2 do Regulamento da Previdência. Então, é necessário entender, não é acidente de trabalho só quando a empresa emite CAT. A CAT é um elemento probatório. Agora, o que fixa o acidente de trabalho é um nexo técnico, ou seja, a perícia médica. Quem é responsável por dizer se um acidente ou não é se um acidente é ou não do trabalho é a perícia médica, é ela que toma essa decisão final, e aí, lógico, que cabe à empresa contestar, recorrer dessa decisão. Mas também pode acontecer de que a natureza tenha sido fixada em decisão judicial. Isso tem sido muito comum com o B94, né? A gente tem um alto índice de judicialização do B94, que é o auxílio-acidente. Nesse caso, se o juiz determinou que a natureza é B91, o INSS vai implantar a B94, o INSS vai implantar de acordo com a natureza determinada na sentença judicial. E como é que a Simone sai desse pepino? Nesse caso, ela precisa avaliar se foi por decisão judicial, se foi, tem que se manifestar no processo judicial, né? Se não foi, se foi na esfera administrativa a fixação do B94, ela pode recorrer disso para o Conselho de Recursos dessa decisão, que ela tomou ciência agora, né? Lógico que tem um prazo de recurso, ela tomou ciência agora, ela tem 30 dias para recorrer disso para o Conselho de Recursos da Previdência Social. Então, ela precisa avaliar qual a situação específica que aconteceu para ela saber qual medida tomar e avaliar, mas é importante que se saiba a origem. Qual a origem da natureza desse benefício, se é judicial ou administrativo. Obrigado. Patrícia da Caldex. Esse material será disponibilizado? Claro. A nossa empresa possui duas contestações do FAP 2017 e 2018 ainda não foram analisadas. O que podemos fazer? Perfeito. De fato, as contestações demoram um pouco para ter sua análise. Salvo engano, o Conselho de Recursos da Previdência Social está agora analisando as contestações referentes ao FAP vigência 2016. Então, é a fila normal, segue a ordem cronológica da apresentação das contestações. O Conselho está estruturando suas juntas específicas para análise das contestações de recursos do FAP. Acreditamos que isso vai dar mais celeridade à análise, né? Mas, por hora, segue-se a ordem cronológica e, de fato, suas contestações ainda não foram analisadas, segue o efeito suspensivo. O efeito suspensivo continua sendo aplicado até a análise final do Conselho. Ela pode pedir o efeito suspensivo para poder... Sim, ele é automático. Ele é automático. Enquanto a contestação está pendente de julgamento, o efeito suspensivo prevalece. É suspenso aquela incidência no FAP do ano seguinte. É isso? Na verdade, é suspenso o FAP daquele ano, a aplicação do FAP daquele ano. Então, por exemplo, se a empresa está contestando o FAP vigência 2017, para o ano de 2017 é suspensa
a aplicação do FAP para ela até que seja julgada a contestação. Orion, desculpe te chamar de Orion, porque vamos falar Sim. Orion e Silvia é mais fácil para nós dois. Orion, eu já vi que você está com problema de análise ou de pessoas para fazer isso. A Fiesp poderia colaborar de alguma forma nisso? Porque as empresas, de alguma forma, estão pagando um problema que elas têm. E, de repente, a gente podia resolver diminuindo o prazo e ajudando vocês a fazer isso. Existe alguma coisa que a Fiesp poderia fazer? A estruturação das juntas específicas no CRPS para julgamento, acredito que a Fiesp vai sim poder colaborar, porque ela indica conselheiros, né? As federações podem indicar conselheiros, conselheiros patronais, e eles trabalham lá. Como funciona a estrutura do CRPS? São juntas, e essas juntas são tripartites. Tem representantes de empregado, representantes de empregadores, representantes do governo. Então, com as juntas constituídas, elas ainda não estão formalmente constituídas, quando elas estiverem, isso vai agilizar muito o trabalho, porque a gente aumenta muito o número de conselheiros. E, com certeza, eu acredito que é a hora de todas as federações de empregadores poderem colaborar, indicando conselheiros que, de fato, conheçam o FAP, né, que tenham familiaridade com o tema, porque isso vai facilitar muito o início da análise dos processos. Lembrando que foi aberta edital recentemente para esses conselheiros, para as indicações, e aí as indicações são feitas entrevistas, e a partir daí são definidos quem serão os conselheiros que tomarão posse. Tá, que nós temos aqui a mocinha que ela entende bastante disso. Se você me permite, a gente podia receber, dar uma resposta e mandar para vocês, para você verificar se a resposta que nós demos é correta? Você poderia abrir alguma coisa parecida com isso? Eu estou pensando porque o problema existe. Eu sei que eu não quero te apertar, porque você também não depende só de você, depende de um monte de coisa. Então, eu queria ver se a gente acelerava um pouco isso, para a Fiesp colaborando no que você achar que a gente pode colaborar, e ficasse um pouco mais célere o processo, pelo menos de posicionamento das empresas. Hoje, doutor Silvio, o único órgão que tem competência para analisar é mesmo o CRPS, então só a partir dessa indicação formal mesmo, porque é definido no artigo 126.2 da Lei 8.213. Então, só o CRPS pode dar um posicionamento final a partir da sua constituição formal, que são as juntas. Então, não haveria essa possibilidade hoje legalmente, só por meio de uma alteração legal mesmo. O ideal, então, a única forma de contribuição hoje possível mesmo seria a indicação dos conselheiros para as juntas e conselheiros que conhecessem a matéria para poder analisar de uma forma mais rápida as ações. Se você, em todo caso, fica aberto a nossa oferta, você achar um buraco para a gente entrar, a gente vai. Tá bom? Eu agradeço muito e com certeza poderemos aprofundar esse debate, viu? Exatamente. O Leonardo da Eldor do Brasil. No cálculo FAP 22 aparece um funcionário com B94 que não reconhecemos em nenhuma situação, sem acidente de trabalho, sem abertura de CAT. Vai mais ou menos com uma outra pergunta. Não deveria estar no cálculo e no CNPJ da empresa, deveria ser B36? O despacho do benefício foi em 2020 e o funcionário já não estava na empresa desde 2018. Esse é mais um daqueles casos, como a gente explicou anteriormente, a mesma situação. Precisa avaliar o caso concreto, mas muito provavelmente esse B94 foi decorrente de algum benefício que ele recebeu anteriormente ou de alguma doença ou qualquer motivo que seja durante o vínculo do trabalho. O início da doença foi considerado no período que ele estava ainda vinculado à empresa. Por isso pode ter sido uma ação judicial, pode ter sido diversos motivos, aí tem que analisar o caso concreto. Agora, se a empresa discorda, ela tem que avaliar se a origem é judicial, discutir judicialmente, se é administrativa. Eu acho que não tem outra solução nesse caso. Bom, você tem tempo para mais duas perguntas? Tem sim, estou à disposição. Tá. Nos últimos anos tem aumentado cada vez mais a incidência de B94 no FAP. Por qual motivo e o que pode ser feito? Bem, tem ocorrido realmente uma elevação do B94 e isso o principal motivo disso que a gente observa é a alta judicialização desse benefício. É um benefício altamente judicializado, o auxílio-acidente, e tem aumentado muito as concessões decorrentes de ordem judicial.
Quando é decorrente de ordem judicial, cabe ao INSS cumprir a decisão judicial. Então, ele concede benefício, vincula o CNPJ que o juiz determinou, e aí a discussão por parte da empresa tem que ser feita no processo judicial, não tem nenhuma participação. Aí, no caso da Previdência, a gente não tem mais condição de discutir, de permitir a discussão administrativa disso, né? Cumprimento de ordem judicial. Mas esse é o principal fator. O B94 tem sido um benefício altamente judicializado. Esse é o problema. Aí entra, é igual a Justiça do Trabalho. O cara oferece, falou, vamos entrar para ver se a gente consegue. E daí fica um monte de coisas sem solução. Concordo com você. Uma outra pergunta, mas essa que acho que essa eu respondo. Quanto demora para sair o resultado da contestação do FAP, à medida que vocês tiverem disponibilidade para responder isso? Te tirei de uma agora. Maurício, como fica os B94, lá vai o B94, fruto de determinação judicial? Existem casos que não há origem ocupacional, mas mesmo assim são considerados no FAP. Como fazer a empresa excluir esses benefícios de cálculo, já que poderia ser utilizado o B36? É o mesmo caso que você já respondeu, tem que esclarecer por que esses B94 estão lá e judicializar, é isso? É isso mesmo, porque se a decisão foi judicial, quem determina a natureza, a vinculação acidentária ou não é o juiz, e nesse caso a justiça entendeu que existia uma vinculação sim, que era um auxílio acidente decorrente de um acidente de trabalho, e por isso foi implantado dessa forma. Então a discussão, nesse caso, é no processo judicial. Agora tem uma pergunta, até duas perguntas bastante complicadas, porque é do nosso pessoal responsável aqui por a parte de segurança do trabalho. A decisão do Supremo Tribunal Federal no ARI, é isso? ARI, nem sabia que existia isso. 66.43.35, com base no ato declaratório número 2 de 2019. 2019. Onde é que está? Publicando pela Receita Federal com argumento para ruído, que o EPI não elide e não neutraliza na atividade. A Receita tem cobrado das empresas o FAP e o RAT retroativo a 2015, com a visão de que o INSS dessa decisão da Receita, com a visão do INSS na decisão da Receita Federal. O que você fala disso? Se é que você entendeu, senão vou pedir para ele falar. Entendi sim, doutor Silvio. Essa questão é bem atual, assim, tem sido um debate grande que a gente tem tido. E, então, só para contextualizar os nossos os colegas que estão nos acompanhando aqui, a gente está saindo do assunto agora FAP e indo para o assunto aposentadoria especial. E aí, o consequente financiamento dessa aposentadoria, que é por meio do adicional para o financiamento da aposentadoria especial. Então, nivelado isso que a gente está mudando o foco agora, qual é a resposta a essa pergunta? Houve em 2014, em dezembro de 2014, uma decisão do Supremo Tribunal Federal, nesse agravo em recurso extraordinário que o Dr. Silvio citou, 664.335, que disse o seguinte, olha, para o agente nocivo ruído, mesmo que a empresa declare que o EPI é eficaz no PPP, isso não vai ser considerado para descaracterizar o direito à aposentadoria especial. E aí, lá nos fundamentos, o que o ministro Fux, que foi o relator, diz é que, para o ruído, na visão dele, não existe equipamento de proteção individual capaz de eliminar a nocividade da exposição. Ou seja, para o agente nocivo ruído, se ultrapassa o limite de tolerância, independentemente da concessão do EPI, protetor auricular, né, vamos nomear esse EPI específico para ficar mais fácil para a gente compreender, independente da concessão aí do protetor auricular ou de outro equipamento que seja, isso não retira o direito do trabalhador à aposentadoria especial, ou seja, o INSS tem que conceder a aposentadoria especial. Esse posicionamento do STF reforçou o que está exposto na súmula 9 da Turma Nacional de Unificação dos Juizados Especiais Federais. Então, a partir daí, qual foi a posição do INSS? Como essa decisão foi tomada com repercussão geral, ou seja, aplica-se a todos os casos, independentemente, não vai ter, essa discussão não vai mais subir ao Supremo,
Então, nesse caso, o INSS internalizou esse entendimento, houve, lógico, consulta ao jurídico, todos os envolvidos, né? E aí o INSS internalizou esse entendimento e, a partir de agora, mesmo que venha assinalado para o ruído, isso é só para agente nocivo ruído, viu? Para os demais, não. Mesmo que venha assinalado no PTP que o EPI é eficaz, é caracterizado o direito à aposentadoria especial justamente para atender essa decisão judicial do STF. E, a partir daí, então, a Receita Federal do Brasil começou a cobrar o adicional que é devido quando a empresa expõe o trabalhador à atividade nociva. Por quê? Porque lá na Instrução Normativa 971 fala, olha, se o trabalhador exerce atividade caracterizada como especial, tem que recolher o adicional. Então, a Receita vem cobrando esse adicional, tem até um ato interpretativo, que foi esse ato citado, número 2, né? Ato interpretativo declaratório número 2, que ele diz exatamente isso, que exercendo atividade que é caracterizada como especial, e que o EPI não é suficiente para descaracterizar essa atividade, deve ser recolhido o financiamento. Então, a Receita vem cobrando, sim, o entendimento do INSS está alinhado com o entendimento do agravo e recurso extraordinário do STF, e, nesse caso, para que possa se mudar esse posicionamento, é necessário que, de fato, essa discussão seja levada novamente ao STF, que não é fácil, já que o STF já decidiu, já bateu o martelo, que a posição dele é essa. A lógica, a advocacia pública, a AGU, tem tentado levar essa discussão novamente, mas a gente sabe que é um caminho difícil, né? E hoje o entendimento que a gente tem, ele é esse. Para o ruído, concessão de EPI não descaracteriza o direito à aposentadoria especial quando, logicamente, estiver acima do limite de tolerância e for de forma permanente à exposição. Nós já estamos bem adiantados na hora aí para poder, ainda tem uma outra palestra. Eu primeiro gostaria de agradecer. Realmente eu aprendi muito, porque você é bem explícito, você é bem tranquilo para dar explicação, eu acho que todo mundo entendeu. Vão continuar chegando perguntas aqui, e essas perguntas nós podemos encaminhar por e-mail para você? Tem sim, doutor Silvio, vai ser um prazer responder e já registro aqui também meu agradecimento por poder participar do evento. Acho muito boas essas oportunidades que a gente tem de esclarecer todo o público, os que são atingidos de alguma forma, que utilizam essa política pública de alguma forma, né? Então é importante que todos conheçam. E conte comigo, seja para responder as perguntas por e-mail ou para posteriores momentos de esclarecimento, é só nos contatar que eu estarei aqui com vocês. Tá, muito obrigado. Se você quiser fazer parte da continuidade, seria um prazer. Tá? Obrigado, doutor Silvio. Obrigado, Orion. Bom, agora nós vamos ouvir o doutor Paulo Reis. O Paulo Reis funciona como uma consultoria do nosso departamento da Fiesp para nos ajudar nesses diagnósticos, nesse posicionamento da Fiesp em alguns casos. Ele é médico do trabalho, é mestre em ciência da informação, especializado em perícia médica, professor de pós-graduação da higiene de trabalho, CEO da GRSST, Risco, Saúde e Segurança. E é baiano. E essa o caracteriza muito bem, porque quando nós temos uma resposta, ele fala, estou na praia, estou num lugar que você... Então, é muito mais tranquilo, Paulo Reis, do que vocês imaginam. Paulo, é tudo seu. Obrigado. Um abraço, hein? Oi, Silvio, obrigado. Prazer em vê-lo e bem, guardando, né, o razoável distanciamento social de muitos quilômetros, né? Acho que estamos bem. Mas queria só abrir um brevíssimo parênteses, acho que o Orion ainda está aí. Prazer, Orion, em revê-lo, à distância também. Mas, assim, sobre a aposentadoria especial, tá na ordem do dia, realmente, essa questão do ruído. A revisão foi aberta, viu, Orion, pelo TST, tá rodando e provavelmente vai chegar no Supremo. Existe um processo em andamento com relação a essas questões, e eu vou dizer a você, há muitas controvérsias a serem discutidas. Não dá para discutir aqui, obviamente, mas uma sugestão aí do doutor Silvio, se quiser fazer uma discussão sobre o tema, vale a pena, porque é muito perigoso. Nesse ano que passou, participei de pelo menos 3 ações administrativas com lavratura fiscal da ordem de 35 milhões e responsabilidade penal de diretores. Então, tem sido extremamente complicado essa área.
não vamos entrar nesses detalhes agora, mas acho que merecia uma discussão especial. Vamos lá com a apresentação nossa, a ser tanto mais objetivo quanto possível. Pronto. Como falou o doutor Silvio, estamos aí desde 2017, né, no projeto de gestão de Nexus. Avançamos muito, eu acho, precisa avançar muito mais. Silvio tem razão quando diz que precisa uma compreensão melhor das empresas. Mas vamos em frente? Eu resolvi avançar um pouco, apesar da Cristiane Medina e Dinamene virem para falar de gestão de absenteísmo. Eu agreguei um pouquinho aí os impactos de custo, que acho que uma questão que precisa ser muito, muito olhada pelas organizações de maneira geral. Nós vamos ver alguma coisa. Vamos lá? Bom, a gente trabalha com informação, mestre em ciência da informação e informação em segurança do trabalho. Meu olhar sempre foi nessa direção de solucionar problemas, que é a demanda mais importante do ambiente de uso da informação. Pode ir? Agregando valor para, seguinte, reduzir custos. Acho que essa é uma premissa importante, fundamental, e para que nós que lidamos na área de segurança do trabalho consigamos atingir o nosso objetivo primordial, que é melhorar a saúde das pessoas, melhorar essa redução de custos para as organizações. Vamos lá? Trabalhamos aqui um pouco com aqueles momentos, né, oportunidade de intervenção em saúde, isso é a história natural da doença, de Livre Clark. Pode ir? Nós devemos trabalhar preferencialmente com a prevenção primária, depois a secundária, depois a terciária. Tudo isso que nós estamos falando aqui do FAP são de eventos que já ocorreram. Nós estamos no pós-perda e não na pré-perda. Vamos lá? Essa lógica de vigilância pode ser feita uma analogia com o iceberg, né? Em que a prevenção primária tem que ser trabalhada muito nessa linha aí, no estilo de vida, controle administrativo, engenharia, substituição, eliminação e avaliação do impacto. Passa por uma fase intermediária da prevenção secundária, pode ir? O diagnóstico precoce, biológico, equipamento de proteção, prevenção secundária e, por fim, a prevenção terciária. Pode ir? E os eventos aqui já ocorreram, não é? Então, nós estamos falando de FAP, nós estamos falando de tributação, de segurança do trabalho, nós estamos falando de sinistralidade, não é? De segurança do trabalho. Vamos lá? A gente faz uma analogia com essa pirâmide, utilizamos isso no projeto da Fiesp, e veja que nós trabalhamos aí com absenteísmo de curto prazo, daí para cima. Daí para baixo, nós não fazemos essa gestão, as empresas devem fazer essa gestão dos seus ambientes de trabalho, gestão das alterações precoces dos exames, para que as pessoas não cheguem a esse topo da pirâmide. Não deixar que as pessoas se afastem, se aposentem ou morram. Vamos lá? Aqui nós destacamos, então, as doenças que afastam até 15 dias e traduzimos em dois cenários básicos. Um é a morbidade, a doença proporcional, que é o absenteísmo de curto prazo, são aqueles atestados de até 15 dias, e o custo do absenteísmo de curto prazo. Vamos lá? Também desses atestados. Essa é uma fotografia do projeto Fiesp em 2020 e 2021, e aqui nós selecionamos os 11 principais casos, e você vai ver coisas interessantes, foram 12.837 dias nesses 2 anos, quase 2 anos, né? 21 meses. Doença do aparelho respiratório, né? Viva São Paulo, ainda bem que eu estou na Bahia, Silvio, mas nunca vi tanta gripe. Algumas doenças infecciosas parasitárias que subiu de posto, né, vertiginosamente, graças à pandemia, vocês vão ver. Fatores que influenciam o estado de saúde também. E vejam que doença do sistema osteomuscular, que tem sido a primeira causa, foi para 4º lugar. Vamos ver quais são os principais casos, pode ir? Em doenças do aparelho respiratório. Vamos em frente.
o resfriado comum, que é a influenza, com resfriado comum e a influenza. Algumas doenças, cerca de 80% dos casos foi infecção por coronavírus. E aí vem aquele impacto que o Orion falou, não é? Com o B94. 2020, que não sentia ainda muita atenção para isso. Fatores doenças transmissíveis, o contato com doenças transmissíveis, necessidade de medidas profiláticas, estão lá nos fatores que influenciam o estado de saúde do grupo Z. Aqui, muita licença médica de isolamento. Por fim, a nossalgia, veja, que continua campeã, né? Pelo menos nesses casos. Veja que aparece aqui já, mais em 2021, um código, o ACID especial da Covid, que é o U07, classificado como código para propósitos especiais. Ele aparece timidamente com 1,7%, mas a grande base de diagnóstico disso está lá em cima, em algumas doenças infecciosas com o B94. Se não de fato, pelo menos por suspeita. Vamos lá? Bom, o custo disso, desses 21 meses, de atestado de curto prazo, foi de quase R$1.600.000, e algumas doenças infecciosas realmente foi o principal impacto, pode ir? Aquelas infecções por coronavírus, né, o B94, opa, foi demais. Dor articular e dorsalgia. Dor articular foi superior à dorsalgia, que é o famoso M25, muito comum entre os médicos, sem um detalhamento melhor. E os lesões de traumatismo, que é o traumatismo superficial, que é o M25 e M54. Vejam que o impacto da pandemia no custo, né, para as empresas. Vamos lá? Então, nós estamos falando de R$1.600.000 aproximadamente, com uma média de R$76.000 por mês, né, nesses 21 meses. No projeto são 17 empresas, na média de trabalhadores 206, um total de 3.097 empregados. Vamos lá? Voltando para cá, e aí eu me reservei ao direito de ampliar um pouco, viu, Medina e Dinameni, e avançar um pouquinho aí no FAP no RAT. Escutei com muita atenção todas as palavras do Orion, mas vamos em frente. Começa lá embaixo na pirâmide, quando você não cuida bem do seu ambiente. O afastamento de curto prazo já é um avanço, não é, dessas coisas, principalmente dos acidentários, e vai avançando mais e gerando esses custos todos. Eu resolvi abrir um parênteses para mostrar um pouco esse desdobramento de quando começam as coisas e até onde pode ir essa história. Vamos lá? É um levantamento que está em colocação em uma indústria química de classe A, com aproximadamente 400 empregados. Foi muito, volta um pouquinho. De 2013 a 2019, e aí eu utilizei os FAPs, com vigência de 2016 a 2020. 2016 porque foi o ano que se passou a contar o FAP por estabelecimento, e não mais no CNPJ raiz. Fizemos as exclusões das duplicidades, não é? Que é uma característica do método FAP, e contabilizamos esse custo. Vamos lá? Utilizamos as variáveis de custo, o custo do RAT ajustado, como já foi visto, que é o FAP vezes o RAT. Vamos lá? Custo do afastamento de até 15 dias, que é esse absenteísmo. Vamos em frente. Custo do artigo 118, que é a garantia do contrato de trabalho por 12 meses, que prevalece nos casos de benefícios acidentários. Custo de assistência médica no atendimento imediato, médio e longo prazo, o que aconteceu com o caso, os exames que foram realizados, se houve internação, não houve. Custo de ações judiciais que esses casos geraram. Custo de substituição de empregados. Custo de aquisição de materiais e equipamentos, principalmente nos casos de acidentes típicos. Custo de reparo de materiais e equipamentos danificados, também em acidentes típicos. Tempo despendido para desempregados no atendimento imediato.
e tempo despedido pela comissão de investigação do acidente, e o último, 11º, o custo de reabilitação do acidentado. Eu quero confidenciar a vocês que, apesar de ser uma empresa de classe A, tem muita dificuldade no levantamento desses custos, dessas rubricas. Então, os valores que nós vamos ver aí estão subdimensionados. Vamos lá? A empresa teve 11 casos apenas nesse período, né, 2013 2019. Vejam que apenas um acidente típico. Teve um caso de câncer e 9 do sistema osteomuscular. Pode ir? Isso guarda alguma correlação com o que ocorre no mundo. Segundo a OIT, em 2019, vejam a ocorrência de mortes por doenças profissionais, com 86%, contra acidente de trabalho típico, 13%. Essa digamos assim, o que se descreve sobre essas ocorrências no mundo, pelo menos na publicação da OIT. Vamos lá? Pelo menos com essa empresa apareceu similar. Os benefícios acidentais, aqueles valores que são pagos e que tem no FAP, e nós selecionamos tudo, separando as duplicidades, obviamente. Vejam que o INSS, com as projeções, porque tem casos de B94, que projeta pela tabela do IBGE, né, com a sobrevida, o B92 também a sobrevida, B93, que a morte não teve nenhum caso, felizmente, então o total deu 8,5 milhões, mais ou menos, pode ir? E o ratio ajustado da empresa foi de 6,5 milhões. Veja que aí já está um certo benefício, né, para as empresas. Se considerarmos que o RAT, ou GIL-RAT, não é utilizado apenas para pagar benefício, mas também para aposentadoria especial, eu acho que o benefício fica um pouco maior. O que nós temos ainda de resultados com dados subdimensionados é o custo da doença de 6,7 milhões, mais ou menos, nesses anos, com uma média de R$ 608 mil por caso. Vamos lá? Esse foi o exemplo, vamos em frente. Buscando aí esse resultado do Orion, agradeço muito a ele, inclusive, ele tem me passado isso no passado, mas já encontramos o caminho das pedras, que bom, e bom que ele faz isso, e ele tem a história toda. Eu selecionei somente 2020, 2021 e 2022, mais recentemente, e aí, realmente, eu confesso que eu estranhei, Orion, essa queda aí para 3,73% do Malus, mas você já explicou bem a questão, mais uma vez, do impacto da pandemia. Então, vamos lá? Se a gente traduz isso para número de empresas, do Malus, principalmente, são aquelas que têm um FAP maior que 1, nós estamos falando de 124 mil, quase 125 mil empresas no Brasil que estão pagando tributação acima do que deveria ou poderia fazer. Ou seja, tem uma chance para reduzir isso. Vamos lá? Nós separamos uns segmentos econômicos por sinistralidade elevada, né? Eu diria 3%, que é o GIL-RAT, somente da sinistralidade. Vejam que lá em 2009, não vou entrar também em detalhes em relação a isso, mas em 2009, o decreto 6957 estabeleceu a metodologia para a revisão da alíquota, né, do 1%, 2% e 3%. Esse método não foi publicado, foi uma questão interna da Previdência, e eles utilizam, além da sinistralidade, 3 índices mais. O índice de mortalidade, maior que a média nacional do segmento, o índice de letalidade e o índice de rotatividade acima de 75%. Ou seja, se a empresa tiver um desses indicadores acima do que é determinado na média nacional, ele automaticamente aumenta mais 1 ponto. Se for um segmento econômico com agente tóxico, agente carcinogênico, ele automaticamente é passado a 3%. Esse é o método. Nesses casos aqui, a gente nem precisou recorrer aos indicadores, porque só a sinistralidade já é 3%. Como não pode aumentar para 4%, fica no 3%. Então, esses quinais
de 2016 a 2022, tiveram sempre 3%. Em nenhum momento reduziu. Por que a gente fez isso? Porque a gente recalculou utilizando o mesmo método do governo. Aliás, Orion sabe disso, o governo está devendo, tem mais de 11 anos que isso não é revisto. Então, tem muita injustiça fiscal que precisa ser corrigida. O número de quinais com 3% em cada ano, então aí vejam que fica sempre na faixa aí dos 400 quinais, dos 1.332 que existem. E aí eu selecionei os quinais da indústria. Olha só o número. Sempre na ordem aí de 80%, pouco mais de 80%, chegando a 90% de empresas desses quinais que sempre têm sinistralidade elevada. E qual é a chance de reduzir essa sinistralidade? Gestão de nexo, gestão do FAP e as medidas preventivas que certamente o amigo Miranda, em seguida, vai nos dar o caminho das pedras para fazer acontecer. Vamos lá? O projeto de gestão de nexos previdenciários e FAP, ele pode ir, ele trabalha com a atualização cadastral, a gente sempre procura fazer com o WebService, até aproveitando o gancho do rede social, para fazer uma gestão de absenteísmo de curto prazo, pode ir. Temos um sistema de vigilância ativa do NETEP, pode ir. Ele gera um e-mail para quem for cadastrado, automaticamente, quando é cadastrado no sistema, algum NETEP vinculado àquele CNAE, pode ir. Faz a gestão de nexos previdenciários, pode ir. A gestão de longo prazo, pode ir. A gestão do FAP com a central de inteligência. Sobre o B94, que todos estão preocupados com as várias perguntas, e o Orion está absolutamente correto, eu só queria, a Dinamene também, com muitas empresas assustadas com isso, mas eu desconfiava, e eu pedi, inclusive, a ela o material para dar uma analisada, porque o B94 é motivo de judicialização, sim, forte, e essa judicialização é uma judicialização que ocorre entre segurado e INSS. Não tem participação da empresa. É uma relação biunívoca. Então, e nem a empresa é informada. Ela só recebe o resultado e quem paga a conta é a empresa. Bom, o que pode ser feito em relação a isso? Primeiro, consultar os advogados, que forma como é o processo judicial, como é uma sentença. Acho que o alcance administrativo aí se perde. E tem que se consultar a área jurídica se é possível fazer alguma coisa em relação a essa questão. Acho que esse seria, digamos, um caminho para essas coisas judicializadas. Vamos em frente? Eu quero fazer uma correlação aqui de inversão de valores e retorno sobre investimento. A condição normal deveria ser essa, não é? A gente investir mais em estilo de vida para ter menos problemas. Mas a gente está fazendo o contrário. Vamos lá? Nós estamos realmente com um custo muito elevado, não é? E acho que há uma compreensão clara para aquelas empresas que têm essa gestão de custos, consiga fazer uma relação de retorno sobre investimento. O que eu posso fazer para reduzir essas coisas? Aliás, aquele trabalho que eu mostrei entre parênteses da empresa classe A é exatamente para ter uma dimensão de provisão de benefícios para reduzir essas coisas. Vamos lá? Com esse efeito acaba a apresentação, fico à disposição para perguntas, dúvidas, e aí está meu e-mail. Obrigado. Paulo, o seguinte, eu primeiro agradecer a clareza com que você se exprimiu, então eu acho que ajudou muita gente, e como adiantado a hora, a gente recebendo as perguntas, a gente encaminha para você. Ok. E eu queria também botar o e-mail do FAP, que é faprat@fiesp.com.br. Repetindo, faprat, tudo em minúsculo, @fiesp.com.br. A gente recebendo alguns pedidos por esse FAP,
por esse meio, a gente pode ajudar, pelo menos, a direcionar alguma coisa para as pessoas que possivelmente estão com problemas nesse aspecto. Eu gostaria de encerrar. Manolo, por favor, se você puder dar uma palavra ou de crítica ou de elogio, seria ótimo. Fala, Manolo. Não, eu queria dar os parabéns. Nós tivemos uma aula sobre FAP-RAT e você falou uma coisa muito importante, a gravidade e a complexidade que está ficando esse FAP-RAT. E o alerta já foi dado, o número de empresas que participaram, quase 300, mostrou a preocupação de todos com relação a isso. E compete agora a nós divulgarmos também aos sindicatos, botar os sindicatos que não participaram, botarem cientes. Nós já temos o DEPAR aí para cuidar disso, e a lição de casa já foi dada pelo Orion, pelo Dr. Paulo Reis, e talvez até pelo Miranda. Então, eu só tenho que dar os parabéns, e foi muito importante. Foi uma aula sobre FAP-RAT que muita coisa eu desconhecia também, e acredito que a maioria também. Um grande abraço, Silvio. Um abraço, obrigado, Manolo. Obrigado a todos que prestigiaram esse evento. E estamos a disposição. Vai chamar? Ainda temos que chamar o Miranda. Doutor Miranda, por favor. Onde você está? Quase que você passa reto. Pois é, doutor Silvio. Achei que fosse passar reto. Mas está tudo bem, estamos em casa. Tudo bem? Bom dia. Deixa eu só apresentar o Miranda para vocês. O Miranda, ele é médico do trabalho pela Santa Casa do SESI, São Paulo, e medicina legal e perícia pela USP, psiquiatria pela Sembrap. Então, o bicho é bom e já teve bastante conversa conosco, já fizemos muitos trabalhos em comum, e ele tem o bom senso da análise, o que é muito importante para o médico, não é aquele que lê exame. Ele realmente consegue analisar os fatos de uma forma inteligente e dando uma saída, não criando um problema. Vamos lá, Miranda. Obrigado, doutor Silvio. Bom dia, doutor Manolo, Paulo, Orion, não sei se está aí ainda presente. Bom dia a todos. Todos presentes. Maravilha. Bom, então, hoje, conversando com a Dina, ficou conversado assim, que seria interessante que eu trouxesse um pouco boas práticas dentro da saúde ocupacional, justamente para falar um pouco. O doutor Paulo Reis falou de forma excelente toda a parte dentro da pirâmide dele, da parte dos afastamentos de 15 dias para cima, a partir do momento que você tem um nexo, a parte de gestão do FAP, e eu queria falar hoje um pouco sobre quais são as boas práticas, o que nós devemos ficar atentos ali dos 15 dias para baixo, de preferência antes que a doença surja. É a forma mais barata de fazer gestão, de agir, como o doutor Paulo Reis falou de forma magnífica, é a forma mais eficiente e a forma menos penosa para todas as partes, né? Minha apresentação ela já vai estar na tela. Prometo ser o mais breve possível. Vamos lá. Pode passar, por favor. Então, o FAP ele tem essa filosofia do bônus malus. Essa é uma filosofia que ela traz uma meritocracia à discussão. Então, a partir do momento que você coloca as empresas dentro do mesmo segmento na base de cálculo, e você beneficia as empresas que apresentam bons números que iriam influenciar no cálculo, você traz uma meritocracia para a gestão. Ao mesmo tempo, empresas que não fazem essa gestão de maneira adequada, desde o princípio, elas acabam sendo punidas. Próximo slide. A saúde ocupacional, ao contrário da saúde pública, ela tem uma questão da intolerância muito baixa aos desvios. Ela, por essência, deveria ser assim. O objetivo dela é a redução do risco para níveis irredutivelmente mínimos ou zero dentro das possibilidades, através de uma perspectiva individual. Então, cada caso é um caso, cada cargo precisa ser analisado de determinada forma, e cada caso de trabalhador que apresenta uma queixa, você precisa dar uma resposta adequada a esse caso. E, para isso, você precisa de um serviço de saúde e segurança atuante.
E o foco dentro da saúde ocupacional, ela sempre tem que ser na eficácia, através de mecanismos de controle, através de uma proteção mais adequada para cada situação. Ao contrário de um pouco da filosofia que rege a saúde pública, onde você tem uma tolerância um pouco maior ao risco, onde você busca mitigar a propagação de uma doença, mas não necessariamente a zero, é impossível, né? Você tem que ter foco numa ação comunitária. Pode passar, por favor. Então, quando a gente fala no FAP, a gente está falando do surgimento do que vai incidir nesse cálculo, né? Inerentemente, a gente tem que falar de nexo causal, ou seja, a relação da doença com o trabalho. Próximo slide. E aí, a gente traz aqui os 3 tipos de nexo que tem importância para a formulação para a base de cálculo, né? O nexo profissional, o nexo do trabalho. Essas doenças estão na lista A e B do decreto 3.048, são aquelas doenças profissionais que você tem, é impossível que você tenha essa doença sem o evento do trabalho. É muito comum, a gente pode utilizar aqui a asbestose para trabalhadores que trabalham com amianto, trabalhadores que têm hidragelismo e trabalham dentro da área de produção de lâmpadas, por exemplo. São doenças totalmente relacionadas com o trabalho, e a partir do momento que esse nexo é criado, não há muito o que fazer, você já deveria ter prevenido antes, né? O nexo técnico por doença equiparada ou acidente de trabalho, que é o próprio acidente típico, né? A partir do momento que você tem um acidente de trabalho e você reconhece isso através da abertura da CAT, a própria empresa já está reconhecendo esse acidente, esse evento, você precisa desencadear, cascatear várias ações corretivas, mas aí também você já não há muito o que fazer, você mesmo reconheceu que teve um acidente do trabalho ali. E aí aquele tema que tem mais interesse para a gente, que é o nexo técnico epidemiológico previdenciário. Eu vou explicar um pouco mais à frente, mas basicamente é um cruzamento epidemiológico que foi feito. E aí, a partir disso, com todo cruzamento epidemiológico, a partir de incidência de determinada doença e ramo de atividade, existem iatrogenias, existem deformidades que você consegue, que é possível você identificar antes que esse nexo seja reconhecido, e solicite, assim, ao perito do INSS que não conceda o nexo baseado nos elementos que você tem para afirmar isso. Aí falando especificamente do médico do trabalho responsável pela empresa. Próximo slide. Então, o que fica principal, principalmente dentro desse tipo de gestão, é agir na prevenção. Próximo slide. A NR1, falando da nova NR1, ela deixa bem claro essa metodologia através dos processos e atividades da elaboração do inventário de riscos do programa de gerenciamento de riscos e gestão de riscos de determinada empresa. Você primeiro precisa levantar preliminarmente os perigos e riscos envolvendo no trabalho. A partir do momento que você identifica, você avalia quais riscos ocupacionais são necessários para fazer o acompanhamento adequado, você acompanha e monitora esses trabalhadores expostos a esse risco da melhor maneira possível. Isso garante que não haverá desvios, ou seja, exposições ou até mesmo afastamentos relacionados a esse risco? Não. Por isso, a equipe de saúde e segurança precisa acompanhar constantemente à medida que esses desvios surjam, para que assim possam ou corrigir quando for necessário, ou quando descartar o nexo para aquele trabalho, né? E isso tudo, todos esses processos são para que se embase esse descarte da associação daquela doença ou acidente com um determinado risco, você tem que criar essas documentações que estão aqui à direita dentro do programa de gerenciamento de riscos. Próximo slide. E aí você tem esses documentos, esses programas legais, que não são documentos estáticos que devem ficar na gaveta, mas sim documentos vivos que precisam ser atualizados constantemente. Aí a importância de se agregar valor à gestão de saúde e segurança no trabalho. Você precisa ter pessoas pensantes atuando por trás disso, para que você consiga, primeiro, mitigar os riscos, e a partir do momento que surgem esses desvios, você consiga ou corrigir ou afastar a possibilidade que aquela doença ou acidente seja relacionado ao trabalho e conseguir demonstrar isso para a Previdência Social, através de documentos bem estabelecidos, bem fundamentados. Próximo slide. Veja bem, a NR1, ela fala sobre, falando da nova NR1, ela fala que as análises de acidente e doenças relacionadas ao trabalho devem ser documentadas e considerar as situações geradoras dos eventos, levando em conta as atividades efetivamente desenvolvidas, ambiente de trabalho, material e organização da produção e do trabalho. Próximo slide.
Logo, a gente está falando de um evento diagnóstico, você tem um paciente que tem um determinado diagnóstico de doença, ou acidente, e você precisa relacionar isso ao trabalho. Próximo slide. A partir do momento que você faz essa relação e tem um afastamento de 15 dias, se esse CID da lesão diagnóstica tiver relação com, se tiver listados na lista C na lista C do decreto de lei, automaticamente, quando esse trabalhador for ao INSS, vai ser considerado, vai ser firmado assim o NTEP. Próximo slide. Okay? E quando se firma o NTEP, o que a gente está falando? Né? De um CID que foi associado a um CNAE, e aí é um determinado ramo de atividade, até que se prove o contrário, esse trabalhador se encontra aí, ele recebe benefício de espécie 9, início B9, e a partir desse momento ele já é considerado uma doença do trabalho, e com todos os impactos que isso incide, né? Recolhimento do FGTS durante o período de afastamento do trabalhador, estabilidade de 12 meses após a alta, a jurisprudência se torna favorável para qualquer causa trabalhista que ele venha pleitear no futuro, e, claro, a ação regressiva do INSS através de multa. Próximo slide. Logo, você precisa desenvolver é importante que as empresas, é o motivo desse evento de hoje, desenvolvam essas estratégias de gestão do FAP-NTEP. Primeiro, através você precisa ter uma gestão jurídico-administrativa, que é o que nós estamos discutindo até agora. O Dr. Paulo Reis explicou muito bem como que é feita essa análise. E, claro, dentro da parte de saúde e segurança do trabalho. Próximo slide. Dentro da parte jurídico-administrativa, claro, que, em resumo do que foi discutido hoje, precisa estar atento aos benefícios enquadrados como acidente pelo INSS sem comunicação à empresa, benefícios concedidos a ex-colaboradores vinculados ao CNPJ dessa empresa, conversão do benefício após uma concessão anterior, benefícios sem relação direta com a folha de pagamento, por pensão de morte, auxílio acidente, enfim, pode passar, por favor. E, claro, aí a parte dentro da saúde e segurança do trabalho. Primeiro é o GRO, a gestão dos riscos ocupacionais. Isso você ter uma equipe capacitada que mitigue esses riscos antes de você ter uma doença. Falando dentro da parte médica, da gestão médica dos trabalhadores, a nova NR7 diz que uma das diretrizes do PCMSO é subsidiar as ações de readaptação profissional do trabalhador. Ou seja, a partir do momento que você consegue identificar um trabalhador com uma doença com risco de existir, que pode ser relacionada com o trabalho, ou que possa ser agravada com o trabalho, ou que tenha relação com o trabalho, mas ainda existe a capacidade residual que você consiga trabalhar, manter esse trabalhador dentro de uma restrição, de uma readaptação funcional, promovendo um acompanhamento adequado desse trabalhador, evitando assim que ele se afaste. Né? Hoje, a gente tem utilizado de uma forma muito interessante a telesaúde para esse tipo de ferramenta. A telesaúde, ela não como uma função diagnóstica, não como uma função de monitoramento da saúde do trabalhador em exames ocupacionais, mas como monitoração daqueles trabalhadores que apresentem, dentro da vigilância em saúde, CIDs ou atestados de saúde relacionados ao trabalho ou que possam ser agravados pelo trabalho. A gente tem utilizado a telesaúde acompanhando esses trabalhadores pontualmente e a gente tem tido resultados muito, muito interessantes em função disso, porque a gente consegue atender empresas que têm muitas vezes ou pequenas, de pequeno e médio tamanho, que não têm um SESMIT implantado, e empresas de alta capilaridade de distribuição, que você não consegue ter um colega médico lá atento às condições de risco do trabalho, atento às questões dessa empresa, e você consegue colocar um médico em contato com esse paciente para fazer esse acompanhamento, esse monitoramento, né? Além disso, a parte de saúde, ela deve manter o tempo todo o monitoramento ativo e passivo dos trabalhadores. Quando eu falo ativo, é a partir dos exames ocupacionais. Quando eles vão no exame ocupacional, você consegue extrair esses tipos de queixa e identificar ativamente quais são essas queixas e agir acima dessas queixas da melhor forma para o trabalhador e para a empresa. E o monitoramento passivo, que vem pelos atestados médicos. A gente tem feito um trabalho muito interessante com a Central de Inteligência, o Dr. Paulo Reis elaborou, juntamente com a Fiesp, esse serviço, e para a gestão de absenteísmo é uma ferramenta interessantíssima, porque você já consegue antecipar, você consegue visualizar a incidência desses CIDs e propor à empresa medidas corretivas
para que sejam implementados e tenham uma redução efetiva desses afastamentos, né? Uma outra valia desse tipo de monitoramento é que você tem uma análise epidemiológica dentro dessa empresa. Isso pode ser usado como subsídio não só para a negação do técnico, negação do nexo, mas futuramente em questões jurídicas, em que você consegue provar que a sua empresa, que você tem uma medida de um plano de ação eficaz dentro daquela empresa, a incidência dessa doença é baixa e provavelmente se trata de uma outra origem, né? E aí sim, claro, falando da parte ainda da gestão médica, formulação do subsídio de negação do NTEP. Isso, o interessante, é importante que seja feito antes do trabalhador ir para a perícia, que você mantenha, que você descreva esse subsídio com justificativas técnicas do motivo daquele CID não estar relacionado com o trabalho, não pertencer ao NTEP, para que aí, na hora da perícia, o perito consiga subsidiar a não aplicação do NTEP naquele momento. Quando o perito coloca um CID que tem ligação com o NTEP no sistema dele, automaticamente o sistema já pontua que se trata de uma possível provável doença do trabalho, e se ele não oferece uma justificativa adequada, fica como acidente do trabalho, como doença do trabalho, né? E aí, sim, por último, claro, a gestão administrativa, que é o que também a gente já discutiu aqui anteriormente, que são procedimentos que é importante que sejam implementados, um procedimento de entrega dos atestados médicos por incapacidade dos trabalhadores, com regra que e esses atestados sejam as informações provenientes dos atestados sejam trabalhadas internamente. Muitas vezes, somente com a gestão administrativa eficaz do processo de entrega de atestados, a empresa já passa a ter resultados muito positivos na redução do custo de absenteísmo médico. Ok? Pode começar. Ok? Então, eu espero ter concluído antes do meio-dia. Perfeito. Como disse, a gente tem trabalhado, o SESI tem trabalhado em conjunto com a Fiesp, na análise na central de inteligência, e com resultados muito positivos. Eu agradeço mais uma vez a todos aqui por me escutarem, estou à disposição para qualquer dúvida. Obrigado, Miranda, foi bem esclarecedor. E agora eu vou passar para a Medina, porque ela quer mostrar o que a Fiesp pode fazer e o que pode ajudar as empresas via sindicatos. Vamos lá, Medina. Bom dia a todos. Então, devido ao avançado da hora, nós faríamos aqui a apresentação da nossa central de inteligência, mas eu vou deixar o nosso contato para que a gente possa, sim, dizer, como o doutor Silvio já disse, esse projeto a gente começou desde 2017, temos aqui a participação do Paulo Reis, desse projeto, e também do Dr. Miranda. Então, é o SESI, que é um parceiro da Central de Inteligência, e o médico no trabalho especialista, como Paulo Reis, fazendo o quê? Prestando essa consultoria, prestando esse atendimento às empresas, na divulgação, na orientação de como fazer essa contestação, atuando nessa questão específica da gestão do FAP interna. Então, nós convidamos aqui todas as empresas que têm interesse em conhecer o nosso trabalho, procure o nosso departamento aqui, a Central de Inteligência está à disposição para esclarecer. Até o mês de novembro, o prazo de contestação, estamos aqui fazendo diagnósticos gratuitos para as empresas, é um trabalho muito especializado. Então, quem tiver dúvida e precisar de alguma orientação, contem com o nosso trabalho. É o papel da Fiesp fortalecer sempre o setor industrial, na parte de gestão, na área de políticas, né? Então, estamos à disposição. Nosso e-mail é faprat@fiesp.com.br. E lembrando também que esse material apresentado aqui pelo Dr. Orion, Dr. Miranda e o Dr. Paulo Reis, estará disponível no nosso site, no canal onde a gente tem ali fiesp.com.br/faprat, tá bem? Então, as apresentações a partir de amanhã estarão à disposição, e a gente agradece aqui a participação de todos e o apoio, né, dessa nossa equipe bacana. Dina, vou passar para você fechar aí com chave de ouro o nosso evento. Obrigada, Cris. Lembrando que todo o trabalho de gestão, fornecimento de relatórios, apoio na análise dos insumos do FAP, pode ser feito através da Central de Inteligência, no endereço que a Cris falou, fiesp.com.br/fap-rat. Obrigada a todos. Bom, acho que agora não esqueci de ninguém. Vamos encerrar. Vocês viram como eu estou feliz aqui, com duas moças ótimas, lindas, eficientes, e alguns homens aí que falaram, mas eu não tenho
Não é o meu negócio, é aqui. Bom, muito obrigado para todos. É uma brincadeira, só para a gente encerrar. Só lembrando que o FAP vai de meio a 6, o multiplicador da folha. Então, é muito importante realmente as pessoas darem importância a esse negócio. Estão à disposição, muito obrigado e desculpe o tempo aí que foi um pouco excessivo, mas o assunto exigiu isso. Um abraço, obrigado.